One Piece é um anime muito conhecido por conta do seu traço e design de personagens únicos e totalmente diferenciados. E no caso, quando eu digo diferenciados, eu falo pelo fato deles serem muito feios. Mas que porra é essa? Personagens com anatomia totalmente estranha, alguns com a cabeça maior que o corpo e as pernas muito finas. Um dos mais marcantes pra mim é, por exemplo, o Homem-Pérola, que aparece no arco do Baratie, e que tem uma anatomia que quanto mais você pensa nela, menos sentido ela faz. Além das proporções deles serem muito loucas, você tem personagens que têm uma altura normal de um ser humano, enquanto tem outros que passam de 3 metros, 4 metros de altura. E isso de fato é algo que trouxe um diferencial muito grande para One Piece, porque se você for comparar com os outros animes que saíam junto com ele na época, no caso Naruto e Bleach, o estilo de arte de One Piece é completamente diferente desses outros dois. Pelo fato de ser um estilo que a gente não está acostumado a ver nos animes, muita gente costuma dizer que o traço do Oda não é bom e que ele não é um bom desenhista. Muito por conta da bizarrice que a gente vê nos designs dos personagens. E eu nesse vídeo quero dar uma defendida no traço do Oda e mostrar que o fato desses personagens serem muito feios não é necessariamente um problema. Primeiro porque isso vai muito do estilo de desenho e do tom que o Oda escolheu para fazer One Piece. One Piece sempre foi muito marcado por ser um anime extremamente exagerado, tanto no seu mundo quanto na personalidade dos personagens que ocupam essa história, além de focar muito na comédia. E o estilo de desenho conversa exatamente com a proposta do anime. Não faria sentido nenhum, por exemplo, você ter o tom e o exagero de One Piece misturado com o traço de Berserk. E os personagens serem feios vem totalmente por causa dessa questão da comédia e do exagero. Eles não são assim pelo fato do Oda não saber desenhar ou por ele não ter estudado anatomia humana na escola, não. E mesmo assim não é como se todos os personagens de One Piece fossem essas aberrações que a gente vê no mangá. Tem vários personagens que fogem disso, por exemplo o Katakuri, que tem um dos designs mais legais de One Piece. Ou então o Kid, que talvez pessoalmente seja o meu favorito, ele é um dos mais legais, com aquela mão de ferro e toda a roupa dele é muito legal. Além de outros personagens, como por exemplo o do Flamingo e o Corazon, que eu gosto muito dos designs deles dois. E também não é como se o Oda soubesse fazer apenas esse estilo mais cartunesco. Na verdade, é exatamente o contrário. Tem várias ilustrações que você consegue achar na internet de pinturas do Oda que são muito realistas. O que deixa claro que esse não é exatamente o traço que o Oda costuma fazer, mas foi algo que ele escolheu porque combinava com o mangá que ele queria criar. Todo esse estilo vem de várias inspirações que o Oda teve de obras que ele consumiu para formular esse estilo que veio a ser One Piece. E um dos principais foi com certeza Dragon Ball. Porque Dragon Ball, principalmente no início, tinha um traço de desenho que combina muito com o traço do mangá de One Piece. Que é justamente esse estilo mais cartunesco, com algo mais exagerado, com personagens com proporções doidas. O que fica evidente a clara inspiração que o Oda teve para formular a arte de One Piece. Além de outras inspirações, por exemplo, o Oda já falou que desenhos como Tom e Jerry e Pica-Pau foram algo que influenciaram muito ele no desenho. E com o Gear 5, essa inspiração ficou ainda mais evidente. Além de inspiração que o Oda teve em pessoas da vida real para criar alguns personagens de One Piece. Por exemplo, o Brook, nada me tira da cabeça que ele é muito parecido com o Slash. Ou então o Enel, que o próprio Oda já admitiu que ele foi muito baseado no Eminem. Além do Vegapunk, que é claramente inspirado no Einstein. E outra coisa que é muito legal é poder ver a evolução do Oda como desenhista e em como ele vai melhorando e aperfeiçoando esse traço de One Piece. Porque se você pegar os personagens no início, eles tinham um tipo de desenho muito simples, eles eram meio retos, por assim dizer, e algumas coisas no traço do Oda eram meio esquisitas. Por exemplo, ele tinha uma mania de desenhar as orelhas no pescoço. E com o tempo ele vai aperfeiçoando esse traço, melhorando os designs dos personagens, adicionando mais detalhes e deixando eles mais complexos, e ao mesmo tempo criando personagens cada vez mais bizarros. Além de melhorar também os cenários de One Piece, as ilhas no início elas eram meio que muito simples, e a gente vê as ilhas de hoje em dia e a construção delas é algo muito diferente. Só que aí vem um problema do Oda. Sim, eu falei que eu ia defender a arte de One Piece, mas eu também tenho coisa pra criticar.
Porque eu falei que o legal do traço de One Piece é pelo fato dele ser muito único e os personagens serem completamente diferentes uns dos outros. Só que isso é se tratando dos personagens masculinos. Porque quando a gente vai falar das personagens femininas, a gente entra na questão do Namiverso. Que é, no caso, a maioria das personagens femininas de One Piece, ou elas serem a Nami, só que com uma cor de cabelo diferente, ou então elas serem uma personagem totalmente estereotipada e com um design muito bizarro. E sim, tem algumas exceções, só que a grande maioria é exatamente isso aí. E isso sim é um grande problema, porque se você tem um anime que o legal dele é o fato dele ser muito único e os personagens serem muito diferentes, só que quando você tem um tipo de personagem feminina que todas são iguais, não faz muito sentido. Além do fato do Oda exagerar muito na proporção das personagens femininas. A Nami, por exemplo, ela não tem costela. Se você dá um murro lá, ela desaba. E isso se mantém no mangá até os dias de hoje, o que é realmente uma pena. Além disso, tem outro problema que eu acho até mais grave que esse, que é o fato da quadrinização do mangá de One Piece ter piorado muito com o decorrer dos anos. Porque quando você pega o mangá de One Piece no início, uma das coisas que deixa a leitura mais divertida é o fato dele ser um mangá que as páginas são muito limpas e você consegue entender muito facilmente o que está acontecendo. O que deixa a leitura ainda mais divertida e faça com que você leia um capítulo em minutos. E esse sempre foi o estilo do mangá, o que foi algo que se manteve sempre até o final de Marineford. Porque quando a gente entra no time skip, a coisa muda completamente. As páginas agora começam a ficar muito poluídas, cheios de balões de fala, cheios de coisas acontecendo nas páginas, o que chega um momento que você não consegue entender absolutamente nada que está acontecendo. A leitura muitas vezes fica muito confusa e tem muitas cenas que literalmente você não consegue entender. O ápice disso foi a Guerra de Onigashima em um ano, que foi uma completa bagunça, porque tinha muitos personagens e aí você tinha uma porrada de balão de fala e às vezes a leitura ficava muito maçante por causa disso. Você tinha que ler um monte de balão de fala que, sendo sincero, na maioria das vezes era só enrolação e não falavam nada com nada, o que deixa a leitura muitas vezes chata. E eu posso falar aqui que o One Piece no início era um mangá muito mais divertido de ler do que ele é hoje em dia. E isso vem muito por conta dos vários personagens que o Oda introduziu na história, e como os arcos atualmente têm muitos personagens e várias coisas acontecendo, a coisa acaba ficando muito poluída e o Oda tem que colocar esses balões meio que para encher linguiça e dar um tempo para todo mundo. Então, no geral, o Oda consegue sim melhorar o traço de desenho dele. Os personagens hoje em dia, eles são melhores desenhados do que eram no início, eles são mais detalhados, só que a quadrinização dele piorou consideravelmente com o tempo. Mas bem, essa é só a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Falou!